O depoimento a seguir faz parte de um banco de dados criado pela Fundação Sozandra Pela Favela do Samba, com o objetivo de reunir informações sobre a trajetória da Sociedade Recreativa Favela do Samba ao longo de seus 70 anos de existência. Estou gravando. 3, 2, 1. Quem é você? Eu sou Luiz Carlos Ribeiro da Silva, né? Luiz Curió, mestre de bateria, intérprete, compositor e também ritmista da Favela do Samba. Como você chegou e integrou-se ao quadro de integrantes da Favela do Samba? Eu fui entregue ao quadro da integrante da Favela do Samba quando meu pai me levou aos 2 anos de idade para a escola. Eu saí no pescoço do meu pai, fantasiado, que ele era fundador da escola e ritmista, tocava um instrumento chamado 2 por 1, onde todo mundo ia de frente e ele ia de costa. Nunca vi ninguém fazer isso na vida, era exclusivo dele. Todo mundo seguia uma linha reta de frente e ele ia de costa. Às vezes ele ficava para trás e as pessoas que tinham que estar chamando ele, porque a bateria já estava um pouco distante. E ele não se dava conta porque ele estava tocando de costa. Tu podia tirar o boné? Ai, vai ficar canalha. Não faça isso, porque está fazendo sombra na tua vista, aqui no teu rosto. Não, mas aí eu posso... Pronto. Não, assim está melhor. Tá bom, então, vamos lá. Mas ficava melhor. Não, mas mas tá para careca? É, tá bem ruim, porque eu tô cabeludo. Tá. Curió, quanto tempo você tem de favela? Eu tenho de favela 58 anos. Eu tenho 60 anos de idade e tenho 58 anos de escola de samba. A história da favela se confunde com minha história pessoal, tá? Eu não consigo falar da favela sem ter que falar de mim próprio, porque eu acho que passei mais tempo da minha vida na favela do que na minha própria casa. Tá? Desde 2 anos de idade, que eu saía no pescoço do meu pai, até então eu continuo na favela e, se Deus quiser, vou permanecer até o final da minha vida. Como era que era a favela na década de 60? A favela na década de 60 era uma escola onde o ritmo não é esse de hoje, tá? Onde era completamente diferente, onde tínhamos outros instrumentos, né, que eram cobertos com couros de animais, não típico como o de hoje, mas da época eram instrumentos rústicos, onde nós mesmos confeccionávamos nossos instrumentos, tá? As baquetas, e meu pai, né, comprava o couro de boi, de bezerro, de carneiro, para que se pudesse estar cobrindo os instrumentos daquela época. Então era completamente diferente o ritmo, e tinha campeonatos em diversos formatos. Tinha campeonatos em harmonia, campeonatos em samba, tá? Campeonatos em ritmo, porque era diversificado os ritmos das escolas, nem todas tocavam no mesmo ritmo, como ainda hoje. As coisas também são dessa forma. Quem promovia estes campeonatos? Na época era a prefeitura, assim como é até hoje, tá? Mas se destacavam pelas apresentações em diversos pontos da cidade. E não tínhamos condução na época, nós tínhamos que nos deslocarmos da sede até o centro da cidade, andando e visitando pessoas em casas como os padrinhos, né, das escolas. Então saíamos do Sacavém e íamos para casa de diversas pessoas no trajeto do Sacavém para o centro da cidade, fazendo visitas. Como você analisa a produção musical dos velhos carnavais, ou seja, da época em que os grupos eram conhecidos por turmas de samba? Eu acho até que tu já deu um pouco essa resposta, mas como é que você analisava isso? Bom, eu acho que antigamente os sambas, as letras do samba eram voltadas, tá, para a própria escola, tá? Para contar a história da escola, para contar o amor, a dedicação que você tinha por essa escola. Tá? Não só a favela, mas como todas as outras escolas, elas estavam sempre buscando esse tipo de conceito,
buscando esse tipo de coisa, fazer com que fosse enaltecida as letras do samba com a sua própria escola. Você considera que a batucada das turmas de samba era mais envolvente que a batucada das atuais baterias das escolas de samba? Eu acredito que tem, assim, um aspecto mais emocional, tá? Mais melancólico, porque na batucada mesmo se decifra e se contagia a multidão com esse aspecto. Diga-se de passagem que tem aí ainda o fuzileiro da Fusarca, tá? Que revigora e enaltece aquele carnaval. Os carnavais onde o sentimentalismo estava à flor da pele, onde as pessoas eram contagiadas por esse sentimento. Como você analisa a atual batucada da bateria Carcará? A bateria evoluiu a partir do carnaval de 77, tá? Quando a gente teve que modificar, trocar os instrumentos que lá estavam por instrumentos metálicos, né? Que foram comprados no Rio de Janeiro. Daí para frente tivemos que ter uma outra dimensão, uma outra noção de como tocar. Inclusive eu fui até o Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro durante algum tempo e quando retornei para São Luís, tive que colocar nas escolas, né, uma entrada e uma paradinha, que na época aqui não tinha. Tá? A gente já entrava direto com um repinicador de mão, né, que no caso faria a vez de hoje do repique. Os instrumentos industrializados foram determinantes para a aceleração do ritmo dos sambas enredos? Com certeza. Os ritmos cresceram muito, né? A dimensão do ritmo foi lá para cima, o andamento da bateria foi lá para cima, em virtude desses instrumentos. Até porque eles pedem que a bateria suba a entonação, suba o andamento, para que a escola fique mais compacta. Você estava na conquista do primeiro título da favela em 1977. Eu estive na conquista do primeiro campeonato da escola. Diga-se de passagem que foi algo emocionante demais, tá? O bairro todo se contagiou, todos foram para a sede da escola comemorar o título, tá? Quando a escola se consagrou campeã do carnaval. Como é que foi? Olha, todos já esperavam pelo título, né? Tivemos enormes dificuldades em desfilar nesse dia, porque a turma do quinto, que era a anterior escola que passou à nossa frente, na saída da bateria eles quebraram várias garrafas, e como nosso enredo pedia que fôssemos descalços, né, que era do reino dos orixás, toda a escola estava descalça. Então, quando eles saíram, quebraram várias garrafas na passarela da Praça Deodoro, onde já tínhamos dado início ao nosso desfile, a bateria já estava tocando, e então tivemos que ficar parados, estacionados ali tocando, durante mais ou menos 30 minutos, tá? Para que a Coliseu pudesse estar varrendo toda a passarela do samba, e assim nós pudéssemos estar desfilando. Então, como sempre, a favela com muita garra, com muita dedicação, então fomos em busca do campeonato, e para o nosso êxito conseguimos. Naquela época, a briga era praticamente entre Flor e Quinto, Quinto e Flor. De repente, a favela quebrou essa hegemonia das duas escolas, né? E no ano anterior, pelo que falam, em 1976, a favela desfilou com menos de 20 brincantes. Isso é verdade? Verdade. A favela desfilou, na verdade, com 16 componentes, né? Com 16 componentes. O número de baliza, que hoje é chamado de passistas, era superior aos ritmistas da favela. Nós tínhamos 22 balizas, tá? E 16 ritmistas na bateria. Qual o melhor samba exaltação produzido na favela do samba de todos os tempos? O melhor samba exaltação. E, se possível, cantarole um pedacinho dele. Olha, eu acho que, na verdade, o samba mais bonito da favela não é apenas um samba, é o hino da escola, é uma declaração de amor, como já dizia o poeta Screte, tá? É do meu amigo, meu compadre Leobino, tá? Que ele exalta o sentimento, né, de ter ficado afastado da escola durante um período, mas que quando voltou para a escola,
fez questão de estar colocando isso numa letra maravilhosa do seu samba, né, que é o samba do meu compadre Leobino, né, onde ele enaltece a escola e diz a dor que sentia, mas que de repente estava botando aquela coisa para fora, estava saindo do exílio para voltar à grande escola do coração, né? E a gente até hoje vê esse samba como um hino da escola, tá? Que é uma declaração de amor, né, desse samba. Qual é esse hino? No momento não me vem na memória, me falha a memória, me deu um branco. Me deu um branco, realmente. Qual o melhor samba enredo que a favela produziu em sua história? Samba enredo. Eu acho que o do Reino dos Orixás foi um samba lindo, lindo, lindo. Mas tem um samba de Screte e de Tião que eu faço questão de estar frisando aqui, que foi um samba que diz assim: eu mergulhei no mar de imaginação, eu delirei, deitado na areia da ilusão. Aí eu busquei e encantei na poesia ao resplendor dos deuses urbanos. A noite se transformou em dia, mas eu vi, esse samba é lindo demais, é muito lindo. Para mim, um dos melhores sambas de todos os tempos. Qual é o enredo? É dos deuses urbanos. Tu sabe o ano? Não, eu não me recordo do ano, sou péssimo em datas. Tá. Então, para encerrar, eu vou te dar o nome de alguns personagens. Eu queria que você definisse com uma frase. Ou não? Tá? Eusébio. Eusébio, um grande baluarte da favela, um grande lutador. Messias. Incomparável, Por quê? porque era um homem de energia, um homem de fibra, um homem que colocava suas ideias em prática, um compositor como ninguém. Zé Soldado. Um lutador. Permaneceu na favela o tempo que pôde. Acho que não se definisse a família dele era a favela ou se a favela era a família dele. Zé Pequeno. Outro lutador, o homem que carregou a favela nas costas, nos ombros durante muitos anos. Zé Cupertino. Incomparável padrinho da favela, acho que apaixonado não teve ninguém como ele. Seu Boca. Compositor, guerreiro, vibrante, ritmista, cantor, intérprete, tudo que você pode imaginar dentro daquela escola. Mãe Francelina. Outra guerreira, Por quê? porque ele se dedicava à escola. Todas essas pessoas doavam suas vidas pela escola, deixavam tudo o que tinha para fazer para estar dentro da escola e compartilhar sempre com a escola. Screte. Incomparável, o homem que fazia tudo, até chorava de emoção quando cantava a escola e dedicava seu amor a essa escola, dizendo o quanto a amava. Tião. O outro baluarte, não é à toa que ele se definiu como Tião da favela. Dona Quinha. Uma guerreira, costureira, produtora de ala, grande pessoa. Juarez Coutinho. Outro grande homem, carregava a favela para tudo quanto foi lado no seu caminhão, reclamava bastante dos intimistas, mas era guerreiro também. Fafá. Fausto Barnabé. Esse, como toda a sua família, dedicou ela toda a sua vida a essa escola. Adoval. Um guerreiro, revolucionou o carnaval da favela. Renato Dionísio. Esse deu mais título do que ninguém para a escola. É um merecedor, tiro o meu chapéu. Mestre Júlio. Grande personagem da escola, um dos guerreiros na seção da bateria. Dona Teresa. Mãe Teresa, essa é outra guerreira que ao lado de Nhaguissa deu vida a essa escola. Seu Joca. Esse veio da flor do samba para a favela. Ainda assim, o amor que ele sentia por a escola enaltece até hoje. Geisa Moraes. Presidente guerreira, brigadora. Não tinha vergonha de dizer o quanto gostava da escola e partia para a briga mesmo. Júlio Matos. Esse aí eu tiro o chapéu para ele. Não canso de dizer que eu sou o fã número 1 dele pela sua beleza, pela sua arte de criatividade. Pedro Padilha. Esse é outro que deixa a favela deslumbrante como ninguém. Não conheço ninguém
com maior capacidade que esse cidadão aqui em São Luís. Luiz Curió. Um grande guerreiro, amante da favela. Para encerrar mesmo, na sua época, quem ajudava a produção artística da favela? Olha, cada um dava de si um pouco, tá? Todo mundo dava sua opinião em reunião a respeito das fantasias, que na época já era uma coisa que você já vinha, só mudava o trejeito e as cores de cada um que seria da porta-bandeira, da porta-estandarte, porque hoje só tem porta-bandeira, mas antigamente tinha as portas-estandarte que variavam de 3 a 5 pessoas. Além da fantasia da bateria, é claro. Como é que foi aquele desfile? O desfile foi grandioso, né? A favela revolucionou o Carnaval do Maranhão naquele ano, quando tínhamos que estar desfilando na Praça Deodoro e a escola se concentrou na Igreja de São João, ali no Largo de São João. A escola era tamanha que a gente estava na Igreja de São João e a escola já estava adentrando a avenida, né? Quando nós estávamos todos descalços para a realização do desfile, e já tínhamos iniciado o desfile, quando houve o incidente, o imprevisto, tá? Que até então, com o intuito de prejudicar o nosso desfile, tá? Foram quebradas várias garrafas na passarela, onde tivemos que ficar tocando, porque já tínhamos iniciado o desfile, mas ainda assim a favela conseguiu buscar, cheia de emoção, de garra, como sempre a favela foi. Não foi apenas para se apresentar, para desfilar, mas sim foi em busca do título, que já era nosso de qualquer maneira, porque a favela foi para ganhar o título realmente. Como é que você analisa a evolução do ritmo de turma de samba para as atuais baterias? Você estava nesse momento lá na escola, né? Já sabemos que houve a introdução de instrumentos industrializados, com peles e tudo mais. Mas houve uma mudança de cadência, de ritmo. Como é que você analisa isso? Bom, a mudança do ritmo, do andamento da bateria, ela foi adequada ao momento da escola. Ela foi se proporcionando ao longo dos anos. Ela não foi uma coisa de imediato. O que aconteceu? Aconteceu que a favela teve, tá, a grande ideia, a revolucionária ideia de fazer uma bateria mirim, tá, onde tivemos que recrutar 100 garotos na época, tá, meninos e meninas da comunidade do Sacavém, para fazer então uma bateria mirim, tá? E essa bateria ficou sobre a minha responsabilidade, sobre a minha regência. A gente então pegou todas essas pessoas, todos esses meninos, tá? E adequando esses meninos ao novo ritmo, ao novo andamento, tá? Dos instrumentos que tinha chegado há pouco tempo, instrumentos metálicos, tá? Fomos adequando um ao outro, quer dizer, com determinado passado tempo, a gente tirava um determinado garoto que estava se sobressaindo na bateria mirim e introduzia esse garoto na bateria adulto, fazendo com que o ritmo e o andamento fossem se adequando de uma bateria a outra, tá? Isso não aconteceu apenas com a bateria, mas aconteceu com diversos intérpretes que hoje são intérpretes oficiais da escola, como Coracinha, Cacá, Vovô, tá? Todos passaram pela bateria mirim e lá estiveram conosco, tá? Fazendo esse trabalho grandioso. A bateria da favela hoje tem uma grande bateria porque foi determinante nesse percurso, nesse andamento. A gente teve um grande trabalho, grandes ideias, de estar colocando em evidência tudo isso, estar respeitando o momento de cada um, de cada instrumento e do ritmo que foi se adequando, né? Então hoje a favela enaltece esse ritmo, tem uma grande bateria por isso, pelo trabalho que foi feito e que nenhuma outra escola tem esse tipo de coisa como a favela fez, tá? É uma pena que as outras escolas não tenham também copiado esse tipo de coisa para que hoje as baterias pudessem estar sendo coesas, tá? Temos grandes baterias aqui em São Luís, grandes mestres de bateria, mas não está sendo lhe dado as oportunidades de criar, de fazer uma bateria com crianças da comunidade para que essas venham evoluir e amanhã venha para a bateria principal de cada escola. Voltando um pouco no tempo,
A primeira década da favela, 1950, se falava muito que a escola surgiu nos mananciais da reserva do Batatã, que era uma área da Caema, e que ali o bairro foi criado fruto de uma invasão de pessoas, e a favela ali se instalou. E tanto é que teve as bênçãos, né, de fiscais ou de funcionários da Caema, que permitiu que fosse construída, inclusive, a sua sede lá. O que é que você se lembra desse período? É assim, a favela do Samba, a priori, ela foi fundada, né, idealizada na Rua da Coragem, tá? Na casa do senhor chamado João de Narciso, por diversos integrantes da escola, fundadores antigos como Messias, Eusébio, meu pai, Carrinho, João de Narciso, Maracá e uma série de outros componentes. Na verdade, a sede social da favela, que é na Rua Domingos Salles, tá? Que é atrás da Avenida Presidente Médici, hoje Africanos, era a sede social da escola, que até hoje existe lá. Era onde fazíamos o ensaio da escola, que era no quintal. Só muitos anos depois, tá? Com o seu Zé Pequeno na direção da Caema, porque esse terreno que hoje é da favela na Avenida dos Africanos, era sim da Caema. Houve a integração de diversas pessoas da Caema na escola, para que esse terreno fosse realmente doado para a escola e ali fosse construído sua sede esportiva, onde a favela confecciona seus carros alegóricos e a gente pratica ensaios de bateria. Mas para que isso fosse feito, foi um grande trabalho entre a comunidade e a escola, entre seus itimistas, seus brincantes e admiradores. Ali foi um esforço conjunto de toda a comunidade para que sua sede pudesse estar existindo hoje nesse local. Diz que, acho que tu não era nascido, diz que nos 3 primeiros anos de fundação da favela, ela utilizou o terreiro de Mãe Francilina como espaço de ensaios e reuniões. Tu sabe alguma coisa sobre isso? Não, eu não tenho esse tipo de lembrança, até porque eu já cheguei na favela, já depois, né, 12 anos após esse fato. Mas a gente não tem essa memória. Eu já encontrei a favela, tá? Eu presenciei sim a construção da sede, tá? A sede social, que era na Rua Domingos Salles, onde inclusive a gente tinha maior dificuldade em sair da sede nos 3 dias de carnavais, porque antigamente o carnaval era realmente 3 dias, a gente saía no domingo, na segunda e na terça-feira, e às vezes até na quarta-feira, quando não eram roubadas as fantasias, porque a gente tinha uma rival, e que diga-se de passagem, que rival, que era o Salgueiro, e que a gente tinha obrigatoriamente de desfilar e passar pela porta do Salgueiro para poder estar se dirigindo, né, ao centro da cidade. E aí surgia a rivalidade, porque no momento que a gente se dirigia para o centro da cidade, que tinha que passar pela Rua Domingos Salles, o Salgueiro saía de sua sede e ficava no meio da rua, impedindo que nós passássemos, e aí surgia um atrito que era inevitável, né? Então era um Deus nos acuda, era briga de tudo quanto era jeito que você possa imaginar, tá? Mas aquilo ali era uma briga salutar, que só engrandecia mais ainda a rivalidade, né? Para que todas as escolas pudessem estar desfilando a contento. Então, o Sacavém já teve 2 escolas de samba. Com certeza, era o Salgueiro e a favela. E o que é mais importante nisso tudo, é muito curioso, que a mesma fantasia que uma escola utilizava, a outra também utilizava. Como assim? Era assim, o figurino da favela era de um jeito, e o Salgueiro dava um jeito de saber como era o figurino da favela, assim como a favela dava um jeito de saber como era o figurino do Salgueiro. O Salgueiro, na época, era amarelo e preto, e a favela era azul e branco, né? Teve vezes até de preto e branco, com a morte do Messias. Então, o que ocorre? Como eles descobriam o figurino, eles faziam as fantasias das cores da escola, mas com figurino igual,
entendido? O figurino era igual. Então, com cores diferentes, só mudava as cores, porque o figurino era igual. Então, aí já havia uma certa rivalidade em a pessoa poder estar copiando, porque se você tem uma fantasia em igualdade, a cores era o que menos importava, porque a fantasia estava igual e por fantasia também se ganhava campeonato na época. Vocês falam muito em Rua da Coragem. Essa rua ainda existe? Existe, na verdade, essa rua é a Avenida 1 do Conjunto do Sacavém. Tá? Porque existe o Conjunto do Sacavém, que é a Avenida 1, tá? É Avenida 1 e Avenida 2, e existe a Coeb do Sacavém, que é o conjunto habitacional lá em cima. Tá? Então ali era a Rua da Coragem, ali é credificada a residência do senhor João de Narciso, onde a favela do Samba foi fundada. A sede da escola, hoje, a parte principal fica para a Avenida dos Africanos. Ali dizem que era o Igarapé, é verdade? Verdade. Ali realmente era um igarapé. Passava um córrego ali, entendeu? Onde várias casas foram prejudicadas quando da passagem da avenida naquele momento, porque quando colocou-se a avenida ali, houve um aterramento e a água que passava ali desse córrego, ela foi se acumulando ao longo dos anos e foi encharcando todas as casas que ali tinham na época, tá? Que na realidade as casas davam um fundo para a Avenida dos Africanos, tá? Diferente do que é hoje, que as casas são todas de frente, tá? E é um grande comércio. Então, na época as casas eram com fundo para a Avenida dos Africanos e com a passagem da avenida, inclusive na sede da favela também, houve esse tipo de coisa, teve que ser feito um trabalho de aterramento para que a escola não viesse estar sofrendo inundações. Como era a relação da favela ou dos brincantes da favela com a linha de trem que passava um pouco acima? Bom, com a linha de trem quase não nos prejudicava, mas prejudicava muito a comunidade no tempo que tinha a Maré Fumaça, porque a comunidade que era próximo da favela, então e o trem passava acima da favela, bem alto, né? Tinha um barranco onde o trem passava e soltava as faíscas, o que vinha incendiar por diversas vezes as casas dos moradores da comunidade. Tá? Inclusive, né, a gente ficava já todo mundo de sobreaviso quando vinha o trem, para que pudesse estar molhando suas casas, que eram todas cobertas de palha. Tá? Então, isso aí prejudicou muitas famílias, né? Ali próximo da favela. Graças a Deus, a favela nunca sofreu com esse tipo de coisa, por já ter, né, a sua cobertura de telha. É verdade que o bairro do Sacavém nasceu de invasões? É verdade. O bairro do Sacavém, na realidade, era mangue, né? Tinha uma grande quantidade de manguezais ali. E o bairro sofreu essa invasão, né? Nos anos anteriores, eu não tinha nascido ainda, quando eu já fui dar por mim. Já estava morando na Travessa Domingos Salles, tá? O bairro já tinha um crescimento muito grande, mas na realidade foi invasão. Fala-se muito no quilômetro 7. O que era o 7? O quilômetro 7 era como se media antigamente a distância do centro da cidade para determinado ponto. Tá? E ali no Sacavém o trem passava, então era o quilômetro 7, né? Então eram 7 quilômetros do centro da cidade até aquele marco. Tá? E assim sucessivamente, quilômetro 7, quilômetro 8, quilômetro 9, tá? A distância em que o trem ia passando ia se dando por quilômetros. Tem muita marginalidade no Sacavém? Não, hoje, graças a Deus, não existe mais esse tipo de coisa. Até porque a favela foi uma grande percussora dessa transformação. Tá? A favela pegou as crianças da comunidade, acolheu no seu seio, levou para dentro da escola, tá? E fez com que elas saíssem desse mundo. Tá? A favela, então, foi uma grande protetora, uma grande mãe de Sacavém. É verdade que quando a favela foi fundada, ou pelo menos nos seus primeiros 20 anos,
haviam vários terreiros de mina no Sacavém? Vários terreiros de mina, existiam vários terreiros de mina, tá? A favela, inclusive, visitava esses terreiros de mina, né, com a sua bateria. Tinha um terreiro do Miguel, tinha o terreiro do senhor Oswaldo, tinha o terreiro da dona Margarida, da dona Eusita, né? Todos esses eram terreiros de minas da época. Esses terreiros ajudavam a formar o elenco da bateria da escola? Não só da bateria da escola, mas da ala das baianas, né? Que todos os tempos existiam as baianas nas escolas de samba. Então os terreiros cediam, né, suas dançantes para que fosse composta a ala das baianas, né? Que na época não era ala, era simplesmente as baianas da escola. Quais os principais terreiros do Sacavém nesse primeiro momento de criação ou de atuação da favela do samba no Sacavém? No primeiro momento, sem dúvida nenhuma, o terreiro do senhor Oswaldo, tá? Com certeza. Não tinha o terreiro do Egito? O terreiro da dona Eusita. Esse ainda existe até hoje, não sei se está em atividade, lá na Rua São Benedito. Ainda existe. Não sei se está em atividade. Eu volto a perguntar, onde é a Rua da Coragem? A Rua da Coragem é hoje a Avenida 1 do Conjunto do Sacavém. Lá se deu a grande ideia da fundação da favela em uma mesa de dominó. Por que é chamada Rua da Coragem? É porque eu acho que lá os homens se achavam mais corajosos do bairro, né? Então, como tinha a história de Ana Jansa, que andavam com sua carruagem por toda São Luís, e lá eu acho que eles se achavam corajosos por causa disso. Que eles tinham o dizer que eles não tinham medo de nada, que então ali moravam os homens de mais coragem do bairro. O que é que eu não te perguntei que é importante estar registrado na história da favela e na história do Sacavém? É importante dizer que a comunidade do Sacavém, anteriormente a essa época, não abraçava a escola, nem via a escola como é hoje. Hoje, o segmento comunidade é parceira da favela. Antigamente não era assim. Nós tivemos que trazer pessoas de fora para adentrar a favela, para engrandecer o que hoje a favela tem. Só assim a comunidade pôde abrir os olhos e abraçar como abraçou a escola hoje. Hoje a maior referência do Sacavém, sem dúvida nenhuma, é a favela. Tá. Eu não te perguntei sobre Mestre Paulo. Você podia falar do período de Mestre Paulo, quando ele esteve à frente da bateria? A favela já tinha começado o processo de transformação em mudança de instrumentos e de andamento. Só não tinha ainda uma cadência apurada, só não tinha uma cadência determinante, tá? E tínhamos na escola como secretário o Sargento Ferreira, que era o sargento do Exército, onde Mestre Paulo veio do Rio de Janeiro, que era o Sargento Nunes, e estava dando um curso aqui no Exército, veio transferido para cá. A amizade do Sargento Ferreira com o Sargento Paulo fez com que o Sargento Ferreira levasse ele para a escola, sabendo que ele era carioca e era um dos brincantes da Portela do Rio de Janeiro. A gente tem que frisar isso porque é muito importante. O Mestre Paulo, ele não sabia tocar o instrumento. Ele foi ser mestre de bateria da favela do samba sem saber tocar um instrumento. Mas ele tinha um ouvido muito apurado e determinante. Quando ele chegou na favela, ele conseguiu passar a mensagem daquilo que ele queria, do andamento que ele queria e como fosse tocado o instrumento, cada um deles, tá? O que ele fez para isso? Ele trouxe do Rio de Janeiro gravações das baterias das escolas de samba do Rio de Janeiro e nos colocava para ouvir, né? Ele tirava algumas pessoas como eu, né, o finado Nonato Cachaça, tá? O finado Manguita, o Juarez, tá? O finado Peba, e algumas pessoas que eram da bateria da favela, para a gente ouvir as gravações, tá, das baterias do Rio de Janeiro e conseguir assimilar os toques dos instrumentos individualmente. Depois juntava todos nós
E aí a gente transformava, tá, aquela gravação na realidade. E assim foi que nós obtemos o andamento da escola e o ritmo que a escola tem até hoje, né? Lapidado, evidente, pelo grande mestre que tem, o mestre Júlio, tá? A gente conseguiu fazer com que a bateria sofresse a transformação de andamento e imprimisse um ritmo que é a identidade da escola. Como foi a transição da saída de mestre Paulo e a chegada de mestre Júlio? Mestre Júlio, na realidade, ele era passista da escola, tá? Ele não era mestre de bateria. Ele era mestre de bateria em um bloco, né? Lá no Lira. Então, mas ele já tinha, né, essa prática, tá? Como ele tinha essa prática, o mestre Paulo então achou por bem que ele assumisse a direção da bateria quando ele teve que voltar para o Rio de Janeiro. Então o mestre Júlio tomou a frente da bateria, por já ser mestre de outra bateria de bloco, mas já tinha o conhecimento, tá? E aí foi fácil a transição, tá? Porque ele já havia dirigido bateria, não de escola de samba, mas de bloco, e aí já tinha conhecimento, tá? Sabiam tocar os instrumentos necessários para a época, e aí foi fácil, tá? Com a criação da bateria mirim, ficou mais fácil, porque a gente fazia a transição da bateria mirim para a bateria adulta, e a bateria mirim já tinha o conhecimento de como tocava a bateria adulta. Então a transição se deu nesse momento de muita felicidade. E como eram as escolhas dos intérpretes da escola? É assim, na realidade, a gente tínhamos vários intérpretes, né? A escola, depois do campeonato, a escola cresceu muito, então vieram muitos intérpretes para a escola, tá? Nós tínhamos na escola, uma época, me recordo bem, Sami do Cavaco, Ribão, Vovô, Escrete, Tião e Coraça. Todos eles intérpretes da escola, intérpretes oficiais da escola. Então, para você ter uma ideia, como era a concorrência, né, na Favela do Samba, em termos de cantar, de interpretar samba da escola. Porque todos eram grandes intérpretes, intérpretes de qualidade, tá? Já, né, nesta época. Então, todos queriam defender como primeiro intérprete os sambas da escola. Infelizmente, só tinha lugar para um intérprete e o resto funcionava como cortina, tá? Mas ainda assim a escola tinha todo esse time de grandes intérpretes. Bom, tinha uma coisa que tu falou aí que eu queria retomar, mas gente, eu estou com Alzheimer, mas vamos tentar aqui retomar. 1976, a escola parece que passou com menos de 20 componentes e em 77 ela foi campeã. Quem eram os intérpretes dessa época? Nessa época só tinha 2 intérpretes, inclusive os intérpretes que tinha eram intérprete da escola mesmo, na época, né? Da escola era o Léo Bino, tá? Que cantava samba, o próprio Boca, que também cantava, né? Mas em 77, o Cleto Júnior e o Berdão Oliveira foram determinantes para a conquista do título, interpretando do Reino dos Orixás. Foram criadores do samba, os autores, e intérpretes do samba naquele ano, onde a escola galgou o primeiro lugar. Qual foi o desfile desse período de 1980 para cá, que já teve toda essa transformação? Qual foi o desfile que você achou mais crítico? Eu quero colocar aqui meu repúdio, inclusive, para um desfile maravilhoso que a favela fez e não conseguiu o campeonato, porque ali a gente pode dizer que nos tiraram o campeonato. Foi o ano de Saraminda. A favela foi para a avenida não para disputar o campeonato, como já disse o Pedro Padilha, a favela foi para a avenida para ganhar o campeonato, foi preparada para ganhar o campeonato.
Infelizmente, nós não conseguimos, né? Não conseguimos. Não vou aqui estar dizendo por que ou deixou de ser, mas a favela fez um desfile maravilhoso, maravilhoso. Eu não me lembro de a favela ter feito um desfile tão grandioso como naquele ano. Salve-se o desfile que a favela fez, tá? E que ganhou um campeonato no escuro. Acreditem se quiser. A favela já sofreu para ganhar campeonatos. E esse campeonato que nós ganhamos no escuro, tá? Por uma queda de energia, por ter sido provocado uma queda de energia no momento do desfile da favela, e ainda assim a favela entrou na avenida e ganhou o campeonato no gogó. Todo mundo cantando samba e a favela fez um desfile maravilhoso e contagiante. Zé Venâncio, ele foi uma liderança importante. Muito importante. Mas ele saiu brigado da escola, não saiu? Ele saiu por uma desavença com a própria diretoria, tá? Porque existe convergência de ideias, tá? Ele queria uma coisa e eu acho que a diretoria queria uma outra. Então, houve essa divergência entre os diretores, né, no qual ele se sentiu ofendido e preferiu sair. Quem é ele? José Venâncio era um advogado, né, ele estava em processo de formação até então e morador da comunidade do Sacavém, tá? Homem de fibra, tá, que era determinante para suas ideias, ele não aceitava a recusa, mais importante para o título da favela. A Vila Isopor, ela denigre o nome, ou vamos tirar esse denigre, ela compromete a reputação da favela do Samba? Não, de jeito nenhum. A Vila Isopor, isso é uma história curiosa. Quem botou esse apelido naquela área do bairro do Sacavém foi eu. Eu tinha uma namorada, tá, que morava ali próximo da linha do trem. Então, assim, quando o trem passava, as casas todas tremiam. Por ser casas feitas de pau a pique, não tinha tanta segurança, eram, na verdade, barracos. Então, quando o trem passava, as casas todas tremiam. Então, eu, por achar que o isopor era muito frágil, né, acabei colocando o apelido daquele setor do bairro de Vila Isopor. Na década de 80 ou 90, não me lembro, a estrada de ferro foi desativada. Isso foi bom ou foi ruim para o bairro? Não, pelo contrário, foi bom. Foi bom porque as pessoas tiveram mais liberdade, as crianças puderam estar brincando nas suas portas, porque até então não podiam. Porque haveria o perigo sempre de estar passando o trem, tá, e estar machucando as pessoas. Então, depois que deixou de passar o trem ali, foi benéfica, até porque as pessoas puderam construir na margem da linha do trem. Esta ação tem o apoio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Maranhão e Governo Federal.